Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar o nosso curso. Agora vamos para o exemplo 4, que é para analisar o limite de seno de π sobre x quando x tende a zero. Então o que a gente estava fazendo para analisar limite? A gente estava fazendo uma tabelinha e verificando a tendência da função f de x quando x tendia para o valor que a gente está querendo fazer o limite pelo lado esquerdo ou quando x tendia pelo lado direito. Agora, a função f de x, a função é seno de π sobre x, e a gente quer analisar o limite da função seno de π sobre x quando x tende a zero. Lembrando aí que essa função aí também não tem zero no domínio da função. Mas como a gente quer saber apenas o limite, então basta conhecer o comportamento da função nas proximidades de zero. O que a gente tem feito até agora é analisar uma tabela e fazer uma estimativa do limite. Mas esse exemplo aí mostra que nem sempre essa tabela ela é confiável. Por isso que a gente precisa de ferramentas algébricas mais consistentes para calcular o limite. Então vamos verificar o seguinte. Então, mais uma vez, a função f de x, que é dada por seno de π sobre x, não está definida em zero. Então, calculando a função para alguns valores pequenos de x, temos que f de 1 é seno de π igual a zero, f de 1, né? Seno de π igual a zero. Vamos ver por que f de 1 é seno de π e por que dá zero. Então, vamos relembrar aqui do ciclo trigonométrico. Então, aqui o eixo dos cossenos, aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Aqui é o eixo do seno. E o sentido aqui anti-horário é o sentido positivo. Então, a gente sai daqui do zero. Aqui tem um ângulo π sobre 2, aqui tem um ângulo π, aqui tem um ângulo 3π sobre 2 e aqui o ângulo aqui, nesse local aqui, o ângulo 2π e começa tudo de novo. 2π mais π sobre 2, depois 2π mais π, 2π mais aqui 2π mais 3π sobre 2, o resultado aqui mais π sobre 2 chega aqui, somo mais π sobre 2 chega aqui, somo mais π sobre 2 chega aqui. Se eu pegar qualquer ângulo aqui, por exemplo, se eu pegar qualquer ângulo aqui, ele vai ter essa altura aqui como o valor do seno e esse ponto aqui como o valor do cosseno. Lembrando que esse ciclo ele tem raio 1. Então, o seno varia de menos 1 até 1 e o cosseno varia também de menos 1 até 1. Aqui, nesse eixo aqui, nesse ponto aqui, o cosseno tem valor 0, aliás, tem valor 1, né? O seno tem valor 0. Aqui nesse ponto, o cosseno tem valor 0 e o seno tem valor 1. Aqui nesse ponto, o seno tem valor 0, o cosseno tem valor menos 1. Aqui nesse ponto, o seno tem valor menos 1, o cosseno tem valor 0, e aqui nesse ponto, novamente, o cosseno tem valor 1 e o seno tem valor 0 e vai se repetindo, tanto para a direita, no sentido positivo, tanto no sentido anti-horário, no sentido positivo, quanto no sentido horário, que é o sentido negativo. Aqui seria, para o sentido negativo, aqui seria 0, aqui menos π sobre 2, aqui menos π, aqui menos 3π sobre 2 e assim por diante. Então, eu estou aqui analisando nas proximidades de zero. Então, colocando esse sistema de eixo aqui como sendo o sistema de eixo angular, de ângulos radianos, aqui eu estou com zero. Então, eu ando para cá, π sobre 2 cai no π sobre 2. Eu ando para cá, mais π sobre 2 cai no π. Eu ando mais π sobre 2 aqui, cai no 3π sobre 2. Eu ando mais π sobre 2 aqui, eu caio em 2π. E assim por diante. Eu vou somando π sobre 2 e π sobre 2. E
esses ângulos intermediários aqui estão aqui, né? Se eu andar no sentido aqui, nesse sentido anti-horário, que é o sentido negativo, eu estou andando para a esquerda do sistema de eixo aqui da reta real, né? Então, se eu andar π sobre 2 para cá, eu vou estar aqui menos π sobre 2. Se eu andar mais π sobre 2 para cá, eu vou estar aqui no menos π. E se eu andar mais π sobre 2 para a esquerda, né, eu vou estar aqui no menos 3π sobre 2. Se eu andar mais π sobre 2 para a esquerda, eu vou estar aqui no menos 2π e assim por diante, né? Lembrando aqui, ó, como os valores aqui do seno e cosseno são cíclicos, né? Se eu colocar um sistema de eixo aqui, se eu colocar um sistema de eixo aqui, né? Aqui do y, vou colocar aqui o y. Então, o gráfico vai estar variando aqui de menos 1 até 1. Então, o gráfico do seno aqui, né, ele tem esse comportamento aqui, mais ou menos, né? Desenho ruim de fazer, né? Ele vai fazendo o seu ciclo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos começar aqui do zero. Ele atinge 1 aqui. Ele atinge 1 aqui no π sobre 2. Né? Depois ele atinge 0 aqui no π. Ele atinge menos 1 aqui no 3π sobre 2. E ele atinge 0 aqui no 2π. Função seno. Então, tem mais ou menos esse comportamento aqui. E vai repetindo, né? Para a esquerda, aqui para a esquerda, eu estou com, se eu andar aqui menos π sobre 2, o seno vai atingir menos 1. Aqui no menos π ele vai atingir 0. Aqui no menos 3π sobre 2 ele vai atingir 1. E depois ele vai atingir 0 novamente. Então ele vai sair do 0 aqui. Aqui ele vai atingir menos 1. Aqui ele vai atingir 0. Aqui ele vai atingir 1. E aqui ele vai atingir 0. Então, a função seno aqui andando para a esquerda, vai ter esse comportamento aqui. Então, essa função aqui, esse gráfico aqui, né, é o gráfico da função seno de x. Eu não estou analisando aqui a função seno de π sobre x. A função π sobre x, vamos ver aqui. A função f de x igual a seno de π sobre x. Vamos pegar, por exemplo, o f de 1. F de 1 vai ser seno de π sobre 1. Π sobre 1 é π. Então, o seno de π, a gente vem aqui, né? O seno de π está aqui. O seno de π é 0. Ou seja, o seno de π está aqui, ó. Tem altura 0. Então, isso aqui é 0. Se eu pegar o f de meio, eu vou botar aqui, ó, f de meio é seno de π dividido por meio. Bom, vamos lembrar o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui A sobre B dividido por C sobre D, quociente de duas frações, eu mantenho a fração de cima, A sobre B, e multiplico pelo inverso da fração de baixo, D sobre C. Isso aqui dá, multiplica os de cima, né? A vezes D, dividido pela multiplicação dos de baixo, B vezes C. Então, quando eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui π dividido por... vou fazer um pouco mais para cima aqui. Π... Vou fazer aqui em cima. Π dividido por... vamos pegar... São todos aqui, 1 sobre alguma coisa. Vamos pegar aqui 1 sobre n. Vai ser... É π sobre 1
dividido por 1 sobre n. Π sobre 1 mantém, né, que é o π. Aqui. Π sobre 1 mantém. E inverte aqui o 1 sobre n. Fica nπ. nπ, por exemplo, 1π dá aqui, 2π dá aqui, 3π dá aqui, o seno vai ser sempre zero. 4π vai dar aqui. E se o n for negativo, menos 1 vai dar aqui, menos 2 vai dar aqui, menos 3 vai dar aqui e assim por diante. Né? Ok? Então, aqui, esse f aqui, né? Seno de 1 sobre 2, π de 1 sobre 2, π de 1 sobre n, deixa eu separar aqui, confuso aqui. Seno π de 1 sobre n é n vezes π. Então, aqui eu tenho f de meio é π sobre 1, π dividido por 1 sobre 2. Então, o n é 2. Então, isso aqui dá seno de 2π. Seno de 2π, eu vou estar aqui, ó. Sai do zero, ando 2π. Toda vez que eu saio de um ângulo e ando 2π, eu chego no mesmo ângulo, né? Então, o seno é zero. Então, o f de 1 sobre 2 é zero. A mesma coisa acontece com o f de 1 sobre 3, porque o f de 1 sobre 3 dá seno de 3π. Seno de 3π, eu saio aqui do zero, ando 2π, vou estar aqui. E ando π, vou estar aqui. Então, seno de 3π é aqui, o seno é zero. O seno de 1 sobre 4, o f de 1 sobre 4 é seno de 4π. Pelo mesmo motivo aqui, né? Seno de 4π, eu saio aqui de 0, ando 2π, caio aqui, ando mais 2π, caio aqui. Aqui é o 4π. Então, seno de 4π é zero. O 0,1, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, o f de 0,1 é o f de 1 sobre 10, que é o seno de 10π. Seno de 10π vai dar aqui, dá zero também. O seno de 0,01 é 1 sobre 100. 0,01 é 1 sobre 100. Então, o f de 0,01 é seno de 100π. Seno de 100π dá aqui. Ok? Que dá zero. Então, ó, a gente pode pensar numa tabelinha aqui, onde os valores aqui, vamos pegar aqui os valores aqui os valores de x, né? Aqui os valores de f de x. Vamos voltar aqui e verificar. Começou no 1, depois foi para meio, 1/3, 1/4, 0,1, 0,01. Então, eu estou aqui, começamos no 1, deu 0. Fomos para o meio, deu 0, o retorno da função. Fomos para 1/3, deu 0. Fomos para 1/4, deu 0. Fomos para 0,1, deu 0. Vamos para 0,01, deu 0. Se a gente pegar aqui, fazer a mesma coisa, 0,001, que isso aqui é 1 sobre 1000, dá seno de 1000π, também dá 0. E aqui dá seno de 10.000π, que também dá 0. Então, esses números aqui, ó, eles estão caminhando para 0 e a função aqui dá sempre 0. Então, tudo indica, né, que o limite de seno de π sobre x, quando o x tende a 0, é aproximadamente 0. Né? Podemos estimar, ou podemos conjecturar que é 0. Ok? Mas, né, deixa eu apagar aqui para a gente conseguir enxergar.
Desta vez, no entanto, nossa conjectura está errada. Observe que, embora f de 1 sobre n, 1 sobre n, quando n é 1 sobre 1, quando n é 2 é 1 sobre 2, estou aqui, quando n é 1 é 1 sobre 1, quando n é 2 é 1 sobre 2, quando n é 3 é 1 sobre 3, quando n é 4 é 1 sobre 4, à medida que o n vai crescendo, esse número aqui vai aproximando de zero. Então, embora a função em 1 sobre n, que dá seno de π, de nπ, dê zero para todo número inteiro n, é também verdadeiro que a função, em alguns valores, em infinitos valores de x, dê f de x igual a 1. Então, existe uma sequência de fato que vai para zero, uma sequência que vai para zero, que a função retorna zero, que é o caso aqui, né, desses números que eu tinha colocado aqui, mas existe uma sequência também que vai para zero, que o retorno dá 1, é o que o autor afirma aqui. Por exemplo, se o número aqui for da forma 2 sobre 4k mais 1, todos esses valores aqui para cá inteiros, a função retorna 1. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a função. A função em questão é f de x igual a seno de π sobre x. Aí eu estou pegando os valores aqui, xk igual a, vou voltar lá para relembrar, 2 sobre 4k mais 1. 2 sobre 4k mais 1. Esse k aqui é um número inteiro. Vamos pegar ele positivo, como fez o autor aí, nos exemplos anteriores. Vamos verificar o seguinte, ó. Quando k é 1, vamos ver aqui o valor de k. Xk, né? Vou pegar aqui o valor xk. Fazer uma tabela. Xk. E eu quero saber qual é o valor da função em f de xk. Quando k é 1, eu tenho x1. O meu x1 é 2, aqui eu vou colocar 1, 2 sobre 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 sobre 9. 2 sobre 9. Eu quero saber quanto que dá f de 2 sobre 9. F de 2 sobre 9 é seno de π dividido por 2 sobre 9. Lembrando aqui então, eu estou aqui, ó. Vamos pegar aqui, fazer essa continha algébrica aqui, ó. π dividido por, vamos pegar aqui, a sobre b. π dividido por a sobre b é π dividido por 1 dividido por a sobre b. Então, eu vou manter, eu estou dividindo duas frações, então mantém a fração de cima, π dividido por 1, e inverte a fração de baixo e multiplica, b sobre a. Então, isso aqui é b vezes π dividido por a. No caso aqui, ó, o a é 2, o b é 9, então o b sobe, né, e multiplica com π e fica 2 no denominador. Então, isso aqui fica seno de 9π dividido por 2. Mais 9π dividido por 2 é a mesma coisa que 8π dividido por 2 mais π sobre 2. Certo? 8π dividido por 2 mais π dividido por 2 dá 9π dividido por 2. 8π dividido por 2 é 4π. Vamos colocar ele do lado de lá. π sobre 2 mais 4π. Então, eu estou pegando aqui no ciclo trigonométrico, vamos pegar aqui o ciclo trigonométrico de raio 1, no eixo seno, vou colocar aqui o eixo, esse eixo aqui como sendo o eixo dos cossenos. Eu estou pegando aqui π sobre 2, que o seno vale 1, e estou rodando ele
um ângulo de 4π. Então, se eu ando 2π, eu caio aqui. Se eu ando 4π, eu caio aqui também. Então, isso aqui é a mesma coisa que seno de π sobre 2, que é 1. Então, a função aqui aplicado no x1 retorna 1. Vamos verificar no x2. No x2, eu vou ter aqui, o k agora é 2, fica 2. O k agora é... aqui é 2, né? Aqui é o x2. O x1 eu não fiz, né? Mas o x1 seria 2 sobre 5. Aqui x2. Depois a gente faz o x1 e verifica também que ele é igual a 1. Então vamos fazer o x3. x3. Quando o k é 3, eu tenho aqui 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então fica 2 sobre 13. 2 sobre 13. Então, f de 2 sobre 13 dá seno de π dividido por 2 sobre 13. Então, eu vou passar o 13 para cima. Então, isso aqui fica seno de 13, π dividido por 2, mais 13π, vou colocar aqui, ó, seno de 13π é seno de 12π dividido por 2 mais π sobre 2. Certo? 12π dividido por 2 mais π sobre 2 dá 13π sobre 2. Mais 12π dividido por 2 é 6π. Então, fica seno de π sobre 2, aqui, mais 6π. Então, o ângulo π sobre 2 está aqui, eu vou andar 6π. Se eu ando 2π, dá aqui. Se eu ando mais 2π, dá aqui. Se eu ando mais 2π, dá aqui. Então, seno de π sobre 2 mais 6π é o mesmo que seno de π sobre 2, que dá 1. E isso vale, né, vocês podem verificar, isso vale para qualquer k inteiro. Então, eu estou aqui, quando o k aumenta, eu estou aumentando o meu denominador, então eu estou diminuindo a minha fração, e a minha fração está indo para zero. Esse valor aqui é menor do que esse, que é menor do que o xk quando o k vale 1. Então, eu vou ter uma sequência aqui, né? Uma sequência de valores. Estou com 0 aqui, eu estou com uma sequência de valores aqui. Aqui eu vou ter o x1, aqui eu vou ter o x2, aqui eu vou ter o x3, aqui eu vou ter o x4. Uma sequência de valores indo para 0 e todos os meus f's x de k dando 1. Então, por essa análise aqui também, eu poderia conjecturar, né, que o limite da função f de x, quando o x tende a 0, seria 1. Então, por um lado, por essa análise aqui, eu chegaria na conclusão, pela tabelinha, por esses pontos que foi pego aqui, por esses pontos que foram pegos dessa forma aqui, eu chegaria que o limite daria 0. Se eu pego já dessa forma aqui, eu chegaria que o limite dá 1. Então, tabela, em geral, não é confiável. Então, vamos verificar graficamente por que nesse caso, as tabelas não foram confiáveis. Bom, você pode verificar isso a partir do gráfico da função. A função seno de π sobre x, ele aumenta muito a oscilação quando o x fica próximo de 0. Porque quando o x fica próximo de 0, o π sobre x ele fica muito grande em valor absoluto. Mas o seno ele fica aqui entre menos 1 e 1, é o comportamento do seno. Mas esse parâmetro aqui, ele muda a variação que a função seno vai de menos 1 até 1.
Então, quando o número é muito grande, a variação é muito grande. À medida que o x aproxima aqui do número 0, essa oscilação aqui fica muito grande. Então, eu consigo obter sequências de pontos aqui, onde só tem, a função só retorna 0. Eu vou ter aqui sequências de pontos onde a função só retorna 1. Eu vou ter sequência de pontos onde a função só retorna menos 1. Todas as sequências de pontos eu posso fazer elas tendendo a 0, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, nesse caso aqui, como eu tenho várias sequências levando a função, várias sequências indo para 0 e levando a função para pontos distintos, eu posso afirmar que, nesse caso, o limite da função não existe, ok? Pois a gente vai ver com mais propriedade isso aí, algebricamente, o que significa o limite existir e o limite não existir. Então, vamos analisar outro exemplo onde a função não tem limite, ou o limite não existe. Então, a função aqui h, que tem esse nome aqui, tentar falar ele aqui, Reaviside, alguma coisa assim, né? Parece que é alemão esse nome. Então, essa função h aqui, definida por h de t igual a 0, quando t é menor que 0, e h de t igual a 1, quando t é maior ou igual a 1. Então, essa função está definida para todos os reais, tanto para os reais negativos, quanto para os reais positivos e iguais a 0. Então, ela está definida para todos os reais. Vamos ver como é que funciona o gráfico dela. Quando o x tende a 0 pela esquerda, eu estou trabalhando com a função constante igual a 0. E quando o x tende a 0 pela direita, eu estou trabalhando com a função constante igual a 1. Então, é natural que, olha, quando eu faço ele pela esquerda, eu estou aqui, estou com o t aqui e estou caminhando, fazendo ele tender para 0. Quando eu faço o t, pego o t negativo e faço o t tender a 0, eu vou avaliar o valor da função em h de t. Mas o valor da h de t, quando o t é negativo, é 0. Então, todos os valores aqui são 0, então a função tem limite igual a 0, para esse lado aqui. Mas quando eu analiso o t positivo e faço ele tender a 0, o retorno vai dar sempre 1, porque a função, quando o t é positivo, ela é constante igual a 1. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que o limite de h de t, quando t tende a 0 pela esquerda, então essa simbologia aqui na potência do 0, não é potência, só para indicar que o t aqui está indo para 0 pelo lado esquerdo. Então, quando eu faço o limite pelo lado esquerdo, dá 0. Mas quando eu faço o limite aqui pelo lado direito, dá 1. Então, como os dois limites são diferentes, eu vou considerar que o limite da função, quando t tende a 0, ele não existe. Ok? Então, vamos para a definição aqui do que significa esses limites, que eu acabei de falar agora. O símbolo t setinha 0 aqui, com esse sinalzinho aqui de menos, indica que estamos considerando somente valores de t menores do que 0. Quando o t, com essa setinha aqui, vai para 0 com o sinal de mais, indica que estamos considerando somente valores de t maiores do que 0. Então, a gente diz aqui, né, que t tende a 0 pela esquerda e esse aqui, t tende a 0 pela direita. Então, vamos para a definição formal. Escrevemos que limite de f de x, quando x tende a 0, tende a A pela esquerda, é igual a L, quando, e dizemos o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, ou limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximos de A,
só que menores do que A. Então, a grosso modo é o seguinte, ó. Se eu tenho A aqui, se eu tenho A na reta aqui, em qualquer lugar, eu pego o x à esquerda de A e faço ele tender a A, e os valores da função f de x, esse mesmo x aqui, se ele tender a um valor L, então a gente está num caso aqui de limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, igual a L, ok? Analogamente, a gente tem o limite pela direita. Limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a L. Isso vale quando eu estou com A aqui, estou com o x aqui e faço ele tender apenas pela direita. Se quando eu analiso os valores de f de x aqui e faço o x tender a A pela direita, esses valores aqui eles vão para L, então temos um caso aqui de limite de f de x quando x tende a A pela direita igual a L. Vamos ver então um exemplo aqui, graficamente, para a gente entender melhor. Então, eu estou aqui fazendo o limite, estou pegando uma função hipotética aqui, né, que tem esse gráfico, e o valor de A aqui. Então, eu estou analisando a função apenas do lado esquerdo de A. Então, se eu pego um x qualquer aqui, do lado esquerdo de A, a função em x vai retornar esse valor aqui, que tem essa altura. Esse aqui é meu f de x, essa altura aqui. À medida que eu vou avançando, essa altura vai variando, né? Então, ó, aqui nesse caso, se eu fizer o x aproximar de A, esse ponto aqui vai aproximar desse ponto, que tem altura L. Essa altura aqui é L. Então, o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, para esse caso aqui, é igual a L. Analogamente, eu posso analisar aqui pela direita. Se eu fizer o x tender a A pela direita e o valor f de x, que está aqui, tender para essa altura aqui, que é L, ou seja, se eu fizer o x tender a A pela direita e os valores f de x tender para L, eu estou com um caso aqui de limite de f de x, quando o x tende a A pela direita, igual a L, ok? Agora, tem um teorema importante, já começamos a introduzir aí resultados algébricos, que é o seguinte, ó, o limite de f de x, quando x tende a A, ele existe e é igual a L, se e somente se os limites, o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L, e o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, também foi igual a L. Esses limites aqui, a gente chama de limites laterais. Então, o resultado desse teorema aqui é o seguinte, ó, o limite de f de x, quando x tende a L, ele vai existir e ser igual a um valor L, se, somente se, os limites laterais existirem e forem também iguais a L. Então, isso aqui é um bom resultado para dizer o seguinte, ó, se eu tenho, como é que a gente acha aqui um limite que não existe? Ó? Se eu calculo os limites laterais e derem diferentes, então esse limite não existe, que é o que aconteceu aqui, ó, nesse caso aqui. Ó. Aqui foi calculado os limites laterais e os valores deram diferentes. Então, o limite não existe, por aquele teorema lá. Para o limite existir, os resultados dos limites laterais teriam que ser os mesmos, ok? Se eles forem os mesmos, então o limite existe e é igual a esses valores. Agora, se eles forem diferentes, o limite não existe, ok? Então, o limite só vai existir se os limites laterais forem iguais. Então, se a gente calculou os limites laterais, deu diferente? Então, o limite, ele não existe, ok? Porque esse limite aqui, ele não está considerando apenas do lado esquerdo ou está considerando apenas do lado direito. Ele está considerando os dois lados. Com essa simbologia aqui, ele está considerando apenas do lado esquerdo. Com essa simbologia aqui, ele está considerando apenas do lado direito. Então vamos a um exemplo aqui prático. O exemplo 7. O gráfico de uma função g é apresentado na figura 10, que é essa figura aqui.
Use-o para estabelecer os valores, caso existam, podem acontecer de não existir, né, dos seguintes limites. Então vamos lá, no item A. Essa é a função g de x, o gráfico da função g de x. Eu quero saber quanto que vale, ou se existe o limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então eu venho aqui, localizo o 2, pego o x nas proximidades de 2 e verifico, aqui, né, dá um valor, e verifico o que acontece quando eu faço x tender a 2. Mas lembrando da definição de limite, que eu faço x tender a 2, mas eu não quero saber o valor em 2, só para valores próximos de 2. E nesse caso aqui, eu quero saber valores próximos de 2, mas à esquerda de 2. Então, quando eu faço x tender a 2, esse ponto aqui vai caminhar para essa bolinha aqui que tem altura 3. Então, aqui eu tenho que o limite de g de x, quando x tende a 2 pela esquerda, isso aqui é igual a 3. Ok? Então, vamos ao item B. Agora eu quero analisar o limite da função g de x quando x tende a 2 pela direita. Então, agora eu estou aqui, pela direita de 2, eu quero fazer o x tender a 2. Pela direita de 2, a função tem essa altura. Quando eu faço x tender a 2 pela direita, ele vai caminhar para essa bolinha, que tem altura 1. Então, o limite da função g de x, quando x tende a 2 pela direita, é igual a 1. Lembrando aqui, que como tem bolinha aberta aqui e bolinha aberta e não tem nenhum ponto aqui, então a função ela não está definida para x igual a 2. Mas eu não preciso ter o 2 no domínio da função para calcular o limite quando x tende a 2. Okay? Então, pelo lado esquerdo aqui o limite deu 3, pelo lado direito o limite deu 1. Isso significa que o limite de g de x ele não existe quando x tende a 2. Okay? Voltando aqui no resultado, aqui, esse resultado aqui, o limite de f de x quando x tende a A, ele vai ser algum valor, somente se os limites laterais existirem e forem iguais ao mesmo valor. Mas não é o caso aqui, né? O limite pela esquerda, que o limite pela esquerda deu 3, o limite pela direita deu 1. Então, esse limite aqui, ele não existe. Ok? Não existe, tem essa simbologia aqui, né? O E invertido cortado, isso aqui não existe, né? Então, o limite de g de x, quando x tende a 2, não existe. Embora os limites laterais existem, mas como eles são diferentes, o limite de g de x, quando x tende a 2, não existe. Ok? Agora vamos analisar aqui o limite de g de x quando x tende a 5 pela esquerda. Quando o x, a função aqui no 5, ela tem valores diferentes dessa bolinha aqui, né? Quando eu faço x tender a 5 pela esquerda, eu estou com uma altura aqui, e essa bolinha aqui vai caminhar para essa bolinha aqui, né, aberta, que tem altura 2. Então, o limite pela esquerda é 2. O limite pela direita, eu estou aqui, tem essa altura aqui, e essa bolinha aqui tende para esse valor aqui, que também é 2. Né? Então, o limite aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, o limite vai ser igual a 2. Embora a função em 2 não seja igual a 2. Né? Certo? Agora, quanto que dá o limite de g de x quando x tende a 5? Voltando aqui então, aquele teorema, que se os dois limites laterais existem e são iguais, então o limite da função quando x tende a 2 também vai ser igual a esses limites laterais. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o limite de g de x quando x tende a 5 também é 2. Ok? Bom, então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.